concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e hoje vamos falar sobre relações arbitrárias. Prof, o que é isso? Galera, um assunto muito recorrente nos concursos públicos, cobrado pelas mais diversas bancas, que vai exigir de você, prezado concurseiro, a interpretação das questões. Então nós temos que ter aqui um raciocínio lógico arbitrário, que é aquele que é casual. Nós temos que levar em consideração a verdade da informação que está sendo nos passada e não daquilo que nós temos como opinião formada sobre aquilo. Então essa relação arbitrária de pessoas ou de figuras, de imagens, ela obedece essa lógica da interpretação. Então vai exigir muito de vocês isso. Portanto, vem comigo, vamos dar aí o pontapé inicial sobre a estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas. Tá? Então na aula de hoje a gente vai dar a definição para você entender qual é a forma de tratamento que nós devemos dar a esse tipo de exercício, os procedimentos lógicos, qual é a exigência de conhecimento, de pré-requisito para que nós possamos desenvolver com muita tranquilidade exercícios associados a isso e, como de praxe, também resolver alguns exercícios que já foram cobrados aí. Tranquilo? Vamos lá. Começando sobre estrutura lógica. Então, o que é isso? Essa estrutura lógica? Bom, é uma linha de raciocínio que nós vamos resolver. Na verdade, é uma técnica de linha de raciocínio, tá? Que nós vamos desenvolver envolvendo duas vertentes aqui, né? Nós temos a lógica numérica, que é pertinente ao conhecimento matemático, ok? Isso é necessário. E nós temos a lógica textual, que depende da interpretação daquilo que está sendo nos dado como informação. Que esse julgamento aqui, ele é imprescindível. Ou seja, se você não entender o contexto da afirmação, a ordem que está sendo expressa na afirmação, você corre um risco muito grande de não acertar. Esses exercícios, geralmente, eles meio que nos dá uma certa confusão quanto à sua interpretação, requer alguns cuidados em particulares e até mesmo o uso de diagramas, o uso de tabelas. Nós precisamos muitas vezes nos apoiar em desenhos para poder modular aquilo que está sendo exposto através do texto e facilitar a nossa compreensão, ok? Então, isso que é a estrutura lógica, é uma técnica, né, onde nós podemos aplicar essas duas vertentes, essa lógica matemática e essa lógica textual, onde será empregado para nós uma situação de uma sequência de pessoas, de imagens, de objetos, que pode estar associado aí à profissão dessas pessoas, à idade dessas pessoas, a relação social, familiar dessas pessoas, e o exercício pode pedir para que nós determinemos quem é quem, dado uma certa circunstância. Com certeza essa prova vai exigir de você aí muito conhecimento sobre isso. As provas costumam cobrar muito essa relação, mas fique tranquilo, porque aqui no LAC você vai aprender essa técnica de como desmistificar essa dificuldade, ok? Bom, a estrutura lógica, ela é formada por proposições ou sentenças. Bom, isso é um pré-requisito para que você entenda bem a estrutura lógica, entender o que é uma proposição ou uma sentença lógica. Nós já tivemos oportunidades de, em outros momentos, falar bem sobre isso. Então, proposição é toda sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, nós teremos no contexto dessa relação proposições aonde nós podemos analisar a veracidade ou não desse fato.
Tá? Então temos que levar em consideração isso. Um exemplo de uma proposição: Carlos é culpado. Então observe que é uma afirmação que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Tá? Cuidados a serem observados. Então, primeiro, você, prezado concurseiro, chamamos a atenção para não incorrer em erros muito comuns quando a gente faz análise desse tipo de contexto. Qual é esse erro? O concurseiro, de repente eu tenho uma situação aqui que Luísa foi à praia, então Rui foi pescar. Aí eu conheço Luísa ou eu conheço Rui, e sei que eles nem foram pescar e nem foram à praia, então eu acabo induzindo algumas respostas. É claro, eu dei um exemplo aqui do fato de você conhecer a Luísa ou o Rui, mas pode ser que a frase, o texto, traga um contexto que, independente de conhecimento pessoal, você tenha um conhecimento mais, digamos assim, mais amplo sobre aquele assunto e pode entender que aquilo não é verdadeiro ou aquilo não é falso. Então, o que leva em questão, quando eu analiso exercícios de relações arbitrárias, não é aquilo que o meu posicionamento pessoal, o meu conhecimento pessoal vai dizer, mas sim a verdade do texto. Então, se o texto diz que pau é pedra, eu devo concordar com o texto, porque eu tenho que analisar dentro da ótica da afirmativa que o texto está trazendo. Então, um erro muito comum é nós, por termos um entendimento do verdadeiro e do falso diante daquilo que está sendo colocado, trazer para o cunho pessoal e aí nós fazemos a análise a partir dali. Então, a primeira ressalva é essa. Nós temos que agir de acordo com a verdade do enunciado do texto que está sendo trabalhado, ok? Esse é o primeiro ponto. Não vamos auto-induzir respostas, ok? Bom, as relações arbitrárias, né, como a gente está falando, não importa se eu conheço Luísa, Carlos ou Rui. O que importa aqui é o conhecimento sobre as proposições que formam a frase. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai ter que agir de acordo com a lógica do raciocínio, né? Por isso que eu preciso saber o que é uma proposição, em que circunstância ela é verdadeira ou é falsa, dependendo do conectivo lógico. Então são conhecimentos básicos que nós já adquirimos quando estudamos proposições, quando estudamos conectivos lógicos. É a partir dessa verdade que eu tenho que me posicionar e não a opinião que eu tenho formada sobre a verdade do fato relatado, mas como o texto apresenta, tá? Então não importa, olha só, não importa ou pouco importa se as proposições são verdadeiras ou falsas, tá? O que quer dizer que o conhecimento sobre a frase deverá ser arbitrário, beleza? Perfeito. Dado esses cuidados, vamos aqui destacar quais são os pré-requisitos para você se dar bem nesse estudo de relações arbitrárias. Então veja bem, conhecimento de proposição lógica. Professor, ainda estou fraco nisso. Recomendamos, precisa reforçar. Você precisa conhecer o que é uma proposição, quando é proposição, como que se faz o processo de julgamento dela. Conhecer os conectivos lógicos, e, ou, se, então, se, somente se. Precisa conhecer a relação entre eles, tá? Que no caso constituem uma proposição composta, saber como negar, tá? Essas proposições e, claro, obviamente, ter conhecimento da tabela verdade. Isso aqui são pré-requisitos para que você consiga fazer uma boa análise da relação arbitrária entre pessoas. Professor, ainda estou bugado, não estou conseguindo entender isso. Fica tranquilo que quando nós mostrarmos o exercício, vai ficar mais claro qual é o seu papel e como você deve agir, tá? Por enquanto, segue-se os cuidados do que você precisa ter de conhecimento básico. Depois, né, lembrando que essa estrutura lógica, tá, de relações arbitrárias envolve conhecimentos da lógica proposicional, né, e das técnicas de interpretação.
técnicas de interpretação. É o que nós vamos estar trabalhando aqui. Bom, vamos lá. Em trechos de relações entre pessoas, o que geralmente ocorre, né? É necessário que a gente avalie um conjunto de afirmações, selecionando uma das possíveis respostas. Então, observe, você vai ter lá uma situação, um texto base, colocando uma proposição, um enunciado, e você vai ter que fazer uma análise daquilo e dentro daquele contexto vai responder o que o exercício estiver propondo, que pode ser a identificação de nomes, a identificação de pessoas ou a identificação de algo associado a essa relação que está sendo posta no exercício. Então, diante dessa circunstância, quando o exercício propor para você fazer um julgamento e dar uma afirmativa sobre esta relação, você vai incorrer em 3 situações. Ou você vai estar diante de uma afirmativa verdadeira, ou de uma afirmativa falsa, ou de algo inconclusivo. Ou seja, aquilo que não pode ser afirmado e nem negado. Ok? É algo que fica numa situação em xeque, mas você não consegue se posicionar se é sim ou se é não. Ok? São 3 circunstâncias. Como que nós vamos agir diante de cada caso? Quando você admite o verdadeiro, quando você admite o falso ou quando você admite o inconclusivo. Vamos lá. Primeira situação, tá, de resposta é quando é verdadeiro. Quando que eu tenho uma situação que é verdadeira, tá? A afirmação é consequência lógica das informações ou opiniões contidas no texto. Olha só, vou ler novamente. A afirmação é uma consequência lógica das informações ou opiniões contidas no trecho, ou seja, no contexto do enunciado. Se lá diz que pau é pedra, então isto é verdadeiro. Por mais, volto novamente a reforçar que o seu bom senso ou o senso seu diz que aquilo não é verdadeiro. Então nós não consideramos como verdadeiro ou falso a nossa opinião sobre aquilo, mas sim o que o texto traz referente àquilo. Então, se dentro do texto tem uma situação dizendo que algo é verdadeiro, mesmo que a lógica, o meu raciocínio, o meu senso comum diz que não, eu tenho que ir de acordo com o texto, ok? Então, isso que é verdadeiro dentro dessa relação. Bom, quando que eu tenho uma situação admitida como falsa? Então, aqui nós estamos considerando uma determinada circunstância dentro do texto que eu tenho que considerar como verdadeira, quando essa afirmação estiver estampada no texto. Agora, que situação ela vai ser considerada falsa? Eu tenho uma outra lá. Quando que ela vai ser falsa? Quando as informações ou opiniões contidas no texto forem falsas, ok? Então, se lá diz que é falso, vai ser falso, ou se uma determinada afirmação contradiz o que o texto está colocando, então ela deve ser considerada falsa. Então, observem que o posicionamento do verdadeiro ou do falso está diretamente associado àquilo do contexto que o exercício nos dá. Se ele diz que Paulo é maior que Joaquim, qualquer outra situação que dizer que Joaquim é maior que Paulo está errado, vai ser falso. Por quê? Porque o texto diz que Paulo é maior que Joaquim. Estou dando um exemplo. Tá? Então, se tem lá, Paulo é maior que Joaquim. Aí depois eu tenho lá numa alternativa, Joaquim é maior que Paulo, isso vai ser falso. Eu não vou poder considerar isso porque contradiz o que o texto está afirmando. Então, o que é verdadeiro? É que Paulo é maior que Joaquim. O que é falso? É que Joaquim é maior que Paulo. Ok? Perfeito. Mas eu posso também estar diante de uma situação que é impossível dizer.
Então, de repente, nesse texto que eu estou falando de Paulo, Joaquim, eu cito um Carlos. E eu não falo nada, o texto não traz nada que compare Joaquim com Carlos. Então, pode ser que Joaquim seja maior que Carlos? Pode. Pode ser que Joaquim seja menor que Carlos? Pode. Então, não tem esta relação. Se não tem essa relação presente no texto, é algo impossível de dizer. Posso estar diante dessa circunstância? Posso, tá? Essa situação, ela pode ser falsa, ela pode ser verdadeira. Por quê? Porque o texto não traz informações, digamos assim, completas sobre ela. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, a gente viu que a relação arbitrária é a associação de comparativos entre pessoas que podem estar ligados a um valor posicional, a uma questão ligado a um atributo, uma profissão ou uma qualidade dessas pessoas, e por intermédio de algumas informações nós acabamos identificando quem é quem no contexto do exercício. E quando eu tenho esse contexto, eu posso deparar em 3 situações. Podem ter afirmativas que eu encontro no texto uma verdade absoluta, e aí eu posso afirmá-las. Podem ter afirmativas que eu encontro no texto contraposição a ela, e aí eu posso dizer que elas são falsas. E podem ter afirmativas que eu não encontre nenhuma associação a ela no texto, e aí nesse caso eu não tenho como afirmar e nem negar, porque o texto não me dá informação a respeito disso. Então, posso concluir que seja verdadeira, posso concluir que seja falsa e posso deixá-la como inconclusiva, que é uma situação onde eu não tenho parâmetros. Perfeito. Mas vamos entender agora de forma prática como que vai funcionar tudo isso. Mas antes, vamos deixar aqui 3 dicas para que você tenha base para responder exercícios de lógica, de estrutura lógica relacionando pessoas. Primeira dica aqui é a seguinte. Olha só. Intensificar o treinamento no tocante à interpretação de textos. A interpretação de texto, como nós já afirmamos no início da aula, ela é primordial, fundamental para que você consiga resolver exercícios nestes moldes, tá? Saber, entender o letramento, o que cada palavra quer dizer, é muito importante. E requer também todo um cuidado na hora da leitura, porque se você fizer uma leitura de uma forma muito apressada, você pode deixar de compreender algum contexto e isso te dar problema na hora de resolver, tá? As bancas exploram muito, né, problemas lógicos inseridos em textos com eventos em sequência. Então vai ter uma situação onde nós temos uma sequência de ações que o texto propõe e ali a gente vai ter que identificar pessoas ou posições, tá? Então treinar muito interpretação de texto. Dica 2. Aproveite o que está expressamente, olha só essa palavra, expressamente escrito no texto. Por quê? Porque eu não posso fugir. É aquilo que nós já evidenciamos. Não vale o senso comum, não vale o que eu sei sobre o fato como verdadeiro ou falso. O que vale é o que está escrito no texto. Pau é pedra, pau é pedra. Acabou. Está expresso, está escrito, é isso, tá? Então, essas suposições de possibilidades interpretativas não devem ser abandonadas, mas quando lemos um enunciado e voltamos ao texto em busca de respostas, devemos, num primeiro momento, entender exatamente o que está no texto, ok? Então, é o que está escrito, é o que vale, e nós não podemos deixar que o senso comum nos atrapalhe nessa interpretação, ok? E a dica 3 é nos limitarmos ao entendimento que está no texto, aproveitando a essência das palavras-chave
e mantendo a arbitrariedade e imparcialidade na análise das informações. Ou seja, não é porque eu gosto mais disso ou porque eu acho mais aquilo que deve ser, mas e sim porque o texto está dizendo que é, ok? É isso que nós temos que agir, tá? Então, resumindo as 3 dicas numa só, é dizer o que vale é o que está escrito. E a partir do que está escrito, ou é verdadeiro, ou é falso, ou é inconclusivo, ok? E a partir dessas relações, nós vamos tomar partido. Vamos para a primeira experiência, para a gente entender isso que a gente falou? Olha só, Banca FCC, Amanda, Brenda e Carmen são médica, engenheira e biblioteconomista. Não necessariamente nessa ordem. Aí, pause, stop. Veja bem a importância da interpretação. O que o texto nos disse até agora? Nós temos 3 pessoas aqui. Amanda, Brenda e Carmen. O que mais que o texto citou? A profissão. Falou que são médica, engenheira e biblioteconomista. Porém, tem uma ressalva. Não necessariamente nessa ordem. O que isso quer nos dizer? Que o fato de ser citado médica, engenheira e biblioteconomista não implica que Amanda é médica, Brenda é engenheira e Carmen é a biblioteconomista. Porque ele fala não nessa ordem. Então, simplesmente são 3 pessoas e 3 profissões, nem não estão associadas ainda uma à outra. Continuando. Comparando a altura das 3, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Então, no tocante à profissão, a mais baixa é a biblioteconomista. Não tem ninguém mais baixa que ela. Ou seja, a médica e a engenheira são automaticamente mais altas que a biblioteconomista. Isso do ponto de vista da profissão. Sabendo-se que a engenheira é mais baixa do que Carmen, é necessariamente correto afirmar que. Então veja bem, aí nós temos uma outra informação que a engenheira é mais baixa do que Carmen. O que eu posso analisar aqui? Se a engenheira é mais baixa do que Carmen, Carmen é engenheira? Não, Carmen não é engenheira. Tá? Então essa é uma informação que eu deduzo a partir daqui. E a engenheira é mais baixa do que Carmen. Perfeito? E aí a pergunta é necessariamente correto afirmar que quando o exercício, quando o texto traz necessariamente correto, quer dizer que é uma verdade absoluta. Você não pode restar dúvida sobre esta afirmação. Conclusão: qualquer alternativa que reste dúvida de sim ou de não, você já tem que eliminar, porque ele fala necessariamente correto. Então isso é uma verdade absoluta. Perfeito. Bom, como que nós resolvemos? Quais são as técnicas que temos para resolver exercícios neste formato? Bom, eu particularmente gosto de fazer uma tabelinha e através da tabelinha nós vamos eliminando algumas possibilidades, vamos criando hipóteses e na medida que essas hipóteses irão se contradizendo, nós vamos eliminando essas possibilidades. Então, como nós faríamos aqui? Nós temos 3 pessoas, né? Ó, Amanda, Brenda e Carmen. Eu vou colocar as iniciais. A, B e C. Amanda, Brenda e Carmen. Eu tenho 3 profissões. Biblioteconomista, Bibi, vou colocar assim. Engenheira, vou colocar Eng. E médica, eu vou colocar Med. Ok? E vou fazer a associação entre elas das possíveis combinações, de acordo com o que o texto está nos dizendo. Então vamos lá. Primeira informação foi o nome das 3, já coloquei.
A profissão, já coloquei. E agora vem a primeira situação. Comparando a altura das três, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda. Melhor amiga de Brenda. Veja bem, eu não sei quem é a biblioteconomista, mas se ela é a melhor amiga de Brenda, é porque Brenda não é biblioteconomista, vocês concordam? Então essa informação já faz com que eu elimine Brenda como sendo a biblioteconomista. Então há a possibilidade da Amanda ser ou da Carmen ser a biblioteconomista, certo? Então, só sei que Brenda não é. E ele diz que ela é a mais baixa. Ou seja, se Amanda for a biblioteconomista, Amanda é a mais baixa. Se Carmen for, Carmen será a mais baixa. Ok? Perfeito. Porque essa função exige que a pessoa seja a mais baixa das três. Sabendo-se também que a engenheira, aqui engenheira, quem pode ser engenheira aqui? Qualquer uma das três por enquanto. Porque a Brenda pode ser engenheira, pode ser médica. Por enquanto, a Amanda pode ser uma das três e Carmen também. Tá? Sabendo que a engenheira é mais baixa do que Carmen, veja bem, a engenheira é mais baixa do que Carmen. Quais seriam a possibilidade? Se Carmen estiver aqui, se Carmen pode estar aqui, sabendo que a engenheira é mais baixa do que Carmen, isso quer dizer, se a engenheira é mais baixa do que Carmen, é porque Carmen não é engenheira. Então, ó, elimina a possibilidade de Carmen ser engenheira. Bom, então para Carmen resta duas possibilidades. Ou ela é a biblioteconomista ou ela é a médica, ok? Se ela for a biblioteconomista, vai ter um problema. Por quê? Porque a engenheira é mais baixa que ela. E biblioteconomista é a mais baixa das três. Viram aí? Então, Carmen não é engenheira, porque aqui fala que a engenheira é mais baixa do que Carmen. Portanto, já descartamos a possibilidade de Carmen ser a engenheira. Resta para Carmen ser biblioteconomista ou médica. Porém, como a engenheira é mais baixa que ela não pode ser a biblioteconomista. Porque a biblioteconomista é a mais baixa das três. Então, resta somente a possibilidade de Carmen ser médica. Consequentemente, se Carmen é médica, tá? Aí eu vou analisar o contexto aqui, tá? E aqui eu tenho como biblioteconomista que não é Carmen nem Brenda. Então só restou ser a Amanda. Então se a Amanda é biblioteconomista, sobra o que para a Brenda? Será engenheira. Então eu tenho que a Amanda é biblioteconomista, a Brenda é engenheira e a Carmen é médica, ok? Então com isso, agora nós olhamos para as alternativas e vamos verificar qual delas retrata uma verdade. Brenda é médica? Não, Brenda, entendemos que ela é engenheira. Carmen é mais baixa que a médica? Não, Carmen é a própria médica, então ela tem a mesma altura dela, então não tem como. Amanda é biblioteconomista? Opa, Amanda é biblioteconomista, isso aqui é verdadeira, tá? Vamos lá, Carmen é engenheira? Não, Carmen é médica. Brenda é biblioteconomista? Não, Brenda é engenheira. Então, resposta correta, letra C, Amanda é biblioteconomista. Pegaram, galera? Veja bem, isso é estrutura lógica de relação entre pessoas. Observem, nós vamos ter um contexto onde o exercício vai nos dar pessoas, vai nos informar pessoas, vai associar essas pessoas, que pode ser a uma profissão, a uma idade, a um posicionamento numa fila, a uma relação social ou familiar. E aí, no contexto, ele vai pedir para nós identificarmos quem é quem ou
quais são aquelas pessoas que ele cita para que nós encontremos. Enfim, essa é a situação de relações entre pessoas. Captaram? Não ficou muito claro ainda? Vamos para mais um exemplo, para a gente entender melhor relações entre pessoas. Olha só o outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Exemplo 2. Em relação a uma família em que todos os filhos são de uma mesma união entre pai e mãe, sabe-se que a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Sendo assim, o avô materno de Maria é meu. Aí eu tenho aqui as alternativas. Faça essa experiência, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.